Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. São Leopoldo Mandique. A faculdade que faz a diferença. O Brasil sempre foi um país que primou, até um certo ponto, pelos esportes. Mas quando o brasileiro se dedica com atenção, com fé, com vontade, com garra, ele chega muitas vezes ao pódio. Nós temos aí grandes atletas. Eu nem estou falando de futebol, que é uma paixão brasileira, que é o esporte mais difundido no país desde sempre, desde os anos 30, se não me engano. E o que acontece? Os outros esportes foram galgando os seus degraus da fama, do sucesso, na medida em que o povo foi se identificando com eles. O ídolo é sempre a figura central. Quando existe um ídolo num esporte, como Pelé no futebol, no tênis, Guga, que transformou o tênis, digamos, popularizou o tênis, já vinha com certos valores dentro do contexto esportivo do país, mas ele deu uma amplitude, ele mostrou ao mundo o que era o esporte brasileiro e o que era o esportista brasileiro. Agora a bola da vez são artes marciais, a MMA, que vocês conhecem, artes marciais mista. E o jiu-jitsu também, que tem toda uma técnica oriunda do Japão, mas que o brasileiro transformou, até tem um nome que a minha produção colocou aqui, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Eu acho que nós temos aí um caminho muito bom dentro desta área. Isso tudo para falar que o meu entrevistado de hoje é um lutador de MMA aqui de Campinas e é também aluno de Jiu-Jitsu. E é Michel Fernandes de Oliveira, que tem toda uma profissão paralela, aliás, é um grande artesão junto com o pai, na parte de imobiliário. Eles têm aí uma empresa que fazem móveis fantásticos, que reestruturam os móveis e principalmente dão ao móvel a sua cara original quando ele foi um pouquinho deformado com o tempo, que é a Pátina Móveis. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer meu, Selma. Obrigado pela... Eu é que agradeço. Pelo espaço. Eu que agradeço. Ele chegou na minha casa para entregar os móveis que foram feitos, aliás, foram reformados na Pátina Móveis, e eu olhei para ele e falei, mas que física é esse? Alguma coisa você faz? E ele me contou. Eu falei, eu vou levar você na televisão. E ele aqui está. Aqui está. Agora, como é que nasceu essa vontade, Michel? Você já praticava esportes? Olha, na verdade, eu comecei meio que do nada, porque a gente estava em casa nas férias, aí eu, minha mãe e meu pai estavam andando pelo centro, a gente viu uma academia, aí como a gente estava de férias, meu pai propôs para a gente fazer um mês ali, para a gente ver se a gente gostava, eu e mais 2 irmãos meus. MMA? Não, o Muay Thai. O Muay Thai. Para a gente fazer alguma coisa, né, mais ou menos por aí. Aí a gente entrou na academia, conheceu o professor, conheci o pessoal todo, daí em diante eu comecei. Aí estou aí nessa estrada faz 4 anos já. Então, mas você tinha noção do que era? Não, nenhuma noção. Eu não, tanto é que eu não acompanhava. Eu, assim, era fora da minha realidade, era uma coisa totalmente diferente do que eu fazia. Porque eu sempre trabalhei com meu pai, desde os 14 anos, eu sempre trabalhei. Estudava e Isso, trabalhava. sempre estudei e trabalhei. Na verdade, eu não trabalhava. Eu ficava na loja, acompanhava, porque o colégio era próximo do trabalho, né? Então era um meio de eu ficar... Passatempo. Isso. Eu ficava lá dando Ocupar uma o tempo, força. aliás. Isso, ocupar o tempo. Agora, você deixou o Muay Thai? Não, na verdade, eu parei de praticar o Muay Thai depois que eu comecei a fazer o Jiu-Jitsu. Porque aí é assim, uma coisa muito pessoal. E o Jiu-Jitsu, para mim, hoje em dia,
é assim, uma coisa que eu quero levar para o resto da vida, porque é assim, você pratica 5 anos, no meu caso faz 2 anos que eu faço jiu-jitsu, mas a cada dia você vê que você ainda não aprendeu nem um terço, isso, nem um terço do que você pode aprender ainda. A coisa que eu mais gosto do jiu-jitsu é isso. Você pode ir muito além do que você... Na hora que você acha que você está bom, você pode ter certeza que você pode melhorar 1000 vezes mais. Você é faixa branca? Isso, sou faixa branca e no fim do ano agora eu pego a azul. E depois falta ainda a preta. A roxa, a marrom e a preta. A longo prazo, né? O jiu-jitsu é a longo prazo. Tenho aí mais, pegar a preta aí, calculo mais uns 10, 12 anos para conseguir chegar na faixa preta. É tempo, hein? É bastante tempo. Agora e MMA? O MMA começou quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, porque eu fazia o Muay Thai e aí tinha alguns amigos meus que faziam o MMA e tal. Aí um dia eu estava na academia de um amigo meu, ele falou, pô, se interessa em fazer uma aula de MMA para você ver e tal? Eu falei, não, me interesso. Aí colocamos luva e tal, fomos fazer sparring, né? Sparring o que é? É quando o atleta está perto da sua luta, tem o pessoal da academia e todo mundo ajuda ele. No caso, a gente coloca a luva e dificulta para ele treinar para chegar na luta bem preparado. Então a gente está ali para dificultar a vida dele no treino, né? Sei. Aí eu com o Muay Thai, achando que estava totalmente quase impecável, aconteceu de eu fazer com ele o MMA e não durar 3 minutos com ele. Daí que eu comecei a mesclar, fazer o MMA também, porque eu percebi que não era só em pé que a luta funciona. Isso, que desenrola. E né? como é que é o MMA? Quais são as características básicas dessa luta? Olha, o MMA, principalmente, a primeira coisa que você tem que ter é vontade de fazer ele. É uma coisa que é complicado de se fazer, é difícil, não é um esporte fácil de se fazer, porque não é em conjunto, é você com você mesmo, é você. Você tem que ir treinar, fazer o seu lado, ajudar seu amigo, ajudar todo mundo da academia e praticar isso durante muito tempo, porque não é... Cheguei na academia, comecei a fazer MMA, daqui 2 meses, quero lutar e eu vou lutar. Não. Hoje você é um lutador. Não, hoje eu luto, não estou todo dia na academia porque eu trabalho com outra coisa, tenho minha mulher, tenho minha filha, então isso daí tenho que balancear o dia aí. Mas já treinei muito tempo, o dia todo. Teve um tempo quando eu comecei a fazer MMA que já, depois de um tempo surgiu umas lutas, eu dei uma parada com o trabalho, me dediquei ao MMA, só que aí depois a minha filha nasceu e eu tenho que mesclar isso também. Qual é a grande luta da sua carreira, jovem carreira, porque faz pouco tempo, mas que você já fez? Qual foi a luta que você achou a melhor, digamos, entre aspas, a que te deu mais visibilidade? Olha, visibilidade é complicado porque assim, é muita concorrência. Hoje em dia, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, existe 1000 campeonatos, muita coisa. Mas assim, uma luta que não foi uma luta grandiosa, não foi uma luta que teve uma estrutura muito boa, foi uma que eu fiz há 4 semanas atrás. Foi um campeonato, não foi de MMA, foi um campeonato de jiu-jitsu. Que eu fui e era só por finalização, não tinha pontos nesse campeonato, era 10 minutos corridos. Era de kimono e a gente foi para o campeonato lá em Bragança Paulista e eu consegui sair com a vitória. Isso daí eu gostei bastante porque eu venho de um tempo que eu estava parado, não podendo treinar direto, então eu vim conseguir essa vitória, então para mim ela tem Mas e no MMA? No MMA, minha primeira luta foi a melhor luta, assim, que foi uma luta difícil de 3 rounds. Em Campinas? Não, foi em Indaiatuba, no Evolution Fight, do Mestre Ed. Foi uma luta complicada, durou os 3 rounds, eu ganhei por pontuação, ganhei os 3 rounds, mas assim, foi uma luta bacana porque eu tinha visto uma luta dele já, então eu já cheguei meio assim, sabendo o que ele sabia fazer, e ele já tinha uma luta. Isso, e ele já tinha uma luta, já não sei quantas lutas ele tem, e ele já tinha lutado, então eu fiquei meio assim. Mas assim, o mais importante para mim, no meu caso, não é assim, no momento que você está treinando, você pensa, você almeja a vitória. Você está treinando para a vitória. Mas no momento que você está dentro do octógono, que você está lutando, que você está sentindo o público com você, sua equipe com você, a equipe adversária, normalmente os familiares do seu adversário, meus familiares, você vê a essência de tudo, você sente
realmente um prazer. Então, naquele momento, para mim, eu queria era proporcionar um show para quem estava lá. Para mim, pouco importava se eu ia sair vitorioso. Claro que eu queria ganhar a luta, com certeza. Mas assim, o que eu queria mesmo era conseguir chegar até o final. Mostrar o seu talento. Isso, mostrar meu talento. Quem são os seus ídolos na luta, no MMA? Olha, no MMA, assim, de todos, que eu mais gosto é do Vitor Belfort. Vitor Belfort, para mim... Mais que do Anderson Silva? Não, mais que o Anderson Silva. E por quê? Porque eu consigo ver nele o gosto que ele tem por aquilo. Ele é o tipo do cara ele é inabalável. Ele perdeu a última luta aí com o Chris Weidman. Aconteceu, falaram dele, falaram mal, mas assim, para mim, para o cara igual o Vitor, que tem uma bagagem imensa aí com ele ir lutar, fazer o que ele faz, treinar o que ele treina, para mim é uma coisa que já vale qualquer título. Só do fato de ele ir para academia, treinar, fazer Qual é a sua altura? 1,97. E não é muito alto para luta? É alto e é bom. Ah, é bom? É bom. Porque o Vitor é baixo, não é? Isso. A minha categoria que eu luto é de 100 quilos até 120. Você tem quantos quilos? Eu tenho 110 quilos. Sei. Isso. É o seguinte, quanto maior minha envergadura, maior minha altura, maior minha envergadura. Então eu consigo deixar ele longe do meu alcance. Consigo deixar ele onde eu quero. Normalmente, na teoria é assim. Sei. Na prática? Na prática, nem sempre. Porque o que você treina para deixar ele longe, se treina ele ser o mais baixo, ele treina para ficar mais próximo. Por isso que o MMA é complicado. Nem sempre o mais forte e o mais alto ou o melhor ganha. O grande. Agora, é moda porque também é uma luta que projeta as pessoas ao longo da carreira ou não são tantos? Quantos lutadores tem o Brasil famosos hoje? É o Belfort, o Anderson? Não, tem bastante gente. O que acontece é que o UFC, eu não sei se... Sim. O UFC é assim, como passa na Globo, então todo mundo consegue ver o pessoal do UFC. Então tá lá, assim, o que passa na televisão, normalmente em canal aberto, o pessoal vê mais do que em canal fechado. Então, assim, no Brasil a gente tem muitos atletas bons atletas, não são tão reconhecidos, mas que sabem do seu desempenho, que conseguem fazer o seu trabalho direitinho. Ali. Qual é a mensagem que você dá para os jovens, homens e mulheres, que queiram fazer MMA? Olha, pessoal, vai para a academia, vai sem medo. O pessoal, procurem uma boa academia, que é muito importante, que hoje em dia vê muito pessoal que se diz ser mestre de alguma coisa, professor de alguma coisa, e não é totalmente mentira. Tem as academias que são especializadas nisso, isso. A minha academia, muitas academias em Campinas, porque hoje em dia tem bastante academia. O que eu digo, pessoal, é procurar a procedência da academia, procurar saber Qual é a que você treina? Jiu-Jitsu Team. É uma academia que o meu mestre, ele é lá da Finlândia, e agora ele está dando aula aqui. Tem uma academia na Finlândia. Não, aqui. Aqui é aqui no Parque Prado e na Avenida Glicério. E tem na Argentina também, uma filial dele. Então, essa assim, é séria. Isso, é totalmente séria. É a academia. Olha, não é merchandising não, é que eu quero que ele dê referência daquilo que ele está fazendo para vocês. Isso. E assim, procurar a procedência da academia, procurar saber com quem está se envolvendo e levar sempre a sério. O esporte tem que se levar a sério, não é brincadeira, não é moda. Com certeza vai ter gente que vai lá, vai fazer por moda, por achar bonito. Não é errado, tem que ir mesmo, se gosta, eu apoio, tem que ir. Mas assim, bora para academia, se dedicar, porque não é um esporte fácil, é um esporte difícil, que só depende de você. Você é tudo que você tem. Pronto. Você se basta. Isso, você se basta, realmente isso. Que bom. Eu fiz questão de trazer o Michel por isso, porque é um exemplo de um jovem que está aí, que tem um trabalho sério, um empresário ao lado do pai, dessa área que eu te falei, e ele é um grande esportista. Você vê, ele está há anos fazendo jiu-jitsu, está fazendo MMA, e deve ter feito outros esportes também, né? Eu fiz kickbox, fiz Muay Thai, mesclo um pouco de judô no meio também. Sempre nessa linha? Sempre na linha da luta mesmo. Outros esportes só tentei jogar bola na rua. Não deu certo. Muito alto. Com futebol sou muito alto. Muito alto. Isso. Michel, muito obrigado por ter vindo. Sucesso, que você tem uma carreira brilhante. Pretende lutar fora daqui? Não, pretendo. A gente treina para conseguir
chegar no topo. Estamos aí, que estamos bom. treinando Isso bastante. é muito importante. Isso. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Eu conversei hoje com um lutador de MMA e também de jiu-jitsu para que você tenha como exemplo. O jovem precisa se dedicar a algum esporte e hoje está na moda esse tipo de esporte, de lutas marciais e tudo isso. E vale a pena você ver uma pessoa que tem uma conduta de caráter ilibada, que não se deixa envolver aí com drogas, com outras coisas e vai no caminho certo, que é o mais importante para todos nós. Um belo exemplo. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Elegância, estilo, qualidade, sofisticação. Tudo o que se espera de um relógio de primeira linha, você encontra na Joalheria Lafite. Toda a tecnologia de ponta e a personalidade da Maison Cartier. Uma marca à frente do tempo. O verdadeiro espírito dos relógios Rolex, produzidos na Suíça. E mais joias com design exclusivo. Joalheria Lafite, a sua concessionária oficial dos relógios Cartier e Rolex. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Olá, eu sou o chefe Rafael Blaia, estou aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo e hoje eu trouxe a dica de uma receita muito fácil, que é fazer panquecas. Como fazer panquecas? Então, a panqueca a gente pode até fazer na mão, mas com o uso do liquidificador ela fica muito mais fácil. Ela tem uma receita básica, prática, que é fácil até decorar. Uma medida de farinha de trigo, a mesma medida de leite, tá? Uma pitada de fermento e um ovo. Eu estou fazendo duas receitas aqui, então 2 medidas, né? Que a medida pode ser um copo, uma xícara. Então eu estou usando 2 medidas de farinha de trigo, 2 ovos, a mesma medida, né, que eu usei de farinha de trigo, a mesma medida, no caso 2 medidas de leite. Eu sempre deixo um pouquinho para a gente calibrar o ponto da panqueca, tá? E uma pitadinha de pimenta a gosto. Pode acrescentar queijo ralado, tá? Pode acrescentar. Nós vamos enriquecer ela depois, nós vamos fazer 3. Uma com beterraba, para dar um colorido, uma com ervas, para também ficar verde, e uma com curry e açafrão, para ficar amarelinha. Quando você faz a massa da panqueca, você testa o ponto da massa. Quanto mais fininha você gosta, mais rala a massa deve ficar. Vou mostrar para vocês, ó. Ela não é nem tão grossa e nem rala, tá? Nem líquida, rala demais. Esse é o ponto ideal. Cada um gosta de um jeito, tá? Bom, eu vou separar uma parte da massa, porque eu vou colorindo à medida que eu vou
fazendo uma de cada sabor. Então aqui eu vou fazer primeiro, eu vou preparar uma panqueca com ervas. Então eu estou colocando bastante salsinha, você pode colocar espinafre, tudo que dê cor verde, tá? Eu vou colocar salsinha, algumas folhinhas de sálvia e um pouquinho de alecrim. Mais salsinha. E vou bater essa daqui, ela vai ficar verdinha. Para evitar sempre untar a primeira panqueca bem, tá? Pode usar óleo, azeite, eu vou usar um pouquinho de manteiga aqui, que deixa um gostinho mais gostoso na panqueca, tá? Ó, vou acrescentar mais ou menos essa quantidade, tá? Que dê para preencher metade da forma. E com o restante eu esparramo fazendo esse movimento circular. Essa é uma panqueca com ervas, vai ficar diferente, bonita, e a receita é a mesma, a base é a tradicional, tá? A minha já tá quase, tem que esperar mais um pouquinho. Quando a panqueca estiver solta, totalmente solta, já pode virar. Uma das técnicas para virar é simplesmente pegar uma espátula e virar, tá? Não tem problema, mas se você quiser fazer uma gracinha, você pode jogar ela para o alto e pegar ela do outro lado, tá? Então não tem muita dificuldade. Deixar ela no ponto do outro lado e já tá ok essa massa. Aí eu vou separar a massa e vou fazer a mesma receita de outra cor, com outro ingrediente. Agora eu peguei a massa que eu já aprontei e vou colocar 2 pedacinhos de beterraba e vou bater a massa com essa beterraba. Pronto, a panqueca já tá, a massa já está bem colorida. A gente coloca mais um pouquinho de óleo, o suficiente só para a panqueca não grudar. Se tiver um excesso, tira, tá? Não deve ter muito óleo, é um pouquinho mesmo. E vamos com a outra massinha enriquecida com a beterraba. Observa que a panqueca começou a soltar dos lados, ó. Então ela já tá, mas ela ainda tá crua aqui no meio. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Mas ela já tá soltando. Então, na verdade, na panquequeira de Teflon ela não vai grudar mesmo, tá? Enquanto ela termina, eu vou preparar a terceira coloração, o terceiro sabor da massinha da panqueca, tá? Essa eu vou fazer uma panqueca com um pouquinho de curry e açafrão misturados. Vai ficar numa tonalidade amarelada. E mais uma receitinha de panqueca. Hoje eu preparei um recheio mais light e que combina com todo tipo de panqueca. Então eu vou pegar um garfinho. Eu trouxe ricota, eu vou fazer ricota com azeitonas, passas e nozes, tá? Vou colocar um pouquinho de alho frito e um pouquinho de salsinha. Vai ficar saboroso e leve. Vamos ver aqui. Ainda não soltou, não está no ponto de virar. A ricota precisa sempre de alguma coisa a mais para dar sabor na ricota. Ela sozinha às vezes não é suficiente. Então, esses ingredientes que eu trouxe são legais porque combinam entre si, tem o adocicado da uva passa e vai ficar legal. Ó, a panqueca já soltou. Virou. Vou acrescentar a uva passa. Aqui é só misturar as nozes, uma pitadinha de sal e pimenta. Como eu disse, a ricota precisa de um reforço, precisa de uma ajuda. Sozinha ela não traz muito sabor. Então, essa combinaçãozinha de sal, pimenta, um alho, um pouquinho de alho frito, as nozes, a cebola e as passas, show de bola, não precisa de mais nada, a panqueca está super saborosa. Agora eu vou montar as panquecas. Para rechear as panquecas, aí sim não tem segredo mesmo, né? Seja o recheio de carne moída, de frango, de ricota ou de qualquer outro sabor, de champignon, de fungo, qualquer um, a técnica é a mesma. Coloca o recheio do meio para frente da panqueca
Depois a gente arruma com a ponta dos dedos, puxa a massa, vai segurando o recheio que ele vai escapando, não tem problema, é assim mesmo. Puxa a massa para frente, segura como se estivesse fazendo um sushi, né? E enrola, enrola. E a gente sempre serve com as pontinhas abertas para baixo, para ela não desmanchar, tá? Vou colocar uma base aqui de molho de tomate. Para que nós possamos servir. Então aqui está uma panquequinha amarela, feita com curry e açafrão. As nozes também dão uma crocância, combina muito com a ricota. Uma combinação bem legal. Pode fazer em casa, que é fácil. Não precisa levar o recheio ao fogo. Ó, observa que o lado abertinho eu coloco para baixo. E uma verdinha, esse lado tá mais bonito. Bem recheadas as panquecas, a gente arruma, recheio, segura com a ponta dos dedos, traz pra cá. E aqui a panqueca com ervas. Tá aqui. Umas folhinhas aqui eu vou espetar na panqueca para dar um pouquinho de altura no prato. Mais um pouquinho de molho de tomate e, como sempre, um pouquinho de parmesão ralado. Está aqui mais uma dica do chefe Rafael Blaia aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo, as panquecas. Obrigado, até a próxima. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. São Leopoldo Mandique. A faculdade que faz a diferença.